A paz do Senhor para os irmãos. Iremos dar início ao quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, cujo tema da revista é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Um assunto muito interessante, por se tratar do apóstolo considerado por muitos teólogos como o líder mais importante da Igreja, depois de Jesus, no que tange à proclamação do Evangelho. O apóstolo Paulo, que teve um impressionante encontro espiritual com Jesus, bem diferente dos outros apóstolos, ele, pela inspiração pela inspiração do Espírito Santo, ensinou e sistematizou a fé para os gentios. Sua vida e ministério têm muito a nos ensinar para a nossa prática cristã, como, por exemplo, se comportar nas perseguições, como identificar uma vocação, como plantar igrejas, como evangelizar, como discipular, nos dando muitos exemplos de como zelar pela preciosa doutrina de Cristo. Na revista desse trimestre, vamos aprender, com a vida e o ministério de Paulo, a fortalecer nossas práticas cristãs, em prol da proclamação do Evangelho e do crescimento do Reino de Deus. Toda a revista será dedicada à sua vida e ministério, e cada lição abordará um tema específico. A primeira lição tem como título O Mundo do Apóstolo Paulo. Vamos aprender o ambiente da época em que Paulo vivia, quando ele se converteu ao cristianismo. Paulo, ele tinha várias características. Ele era profundo conhecedor da palavra, ele era muito zeloso pela palavra de Deus e no cumprimento da palavra. Ele era filho de hebreus, mesmo não morando na cidade em que os hebreus viviam. Vamos perceber que ele era tinha várias naturalizações, falava muitos idiomas, e todas essas características de Paulo o auxiliaram e foi usadas por Deus para poder proclamar o Evangelho. Em nosso textuário, nós vamos ver o seguinte: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Logo no textuário, irmãos, percebemos a importância, a qualidade desse servo de Deus. Deus diz para Ananias, nesse episódio aqui em Atos dos Apóstolos, nesse trecho, é um trecho em que Deus fala com Ananias para ir lá orar por Paulo, que se encontrava naquele momento cego, devido ao encontro que ele teve com Jesus. E ele diz que ele é um vaso escolhido. Muitas das vezes, irmãos, Deus nos usa para poder levar a palavra, falar com pessoas que são vasos, mas ainda não estão nos caminhos que Deus quer. Paulo estava, nessa época, perseguindo os cristãos, mas ele, mesmo perseguindo os cristãos, a intenção dele era defender e zelar pela palavra de Deus. Ele estava simplesmente cumprindo de forma equivocada, conforme eu havia ensinado para ele. Mas após o encontro com Cristo, após a experiência que ele teve com Jesus, de saber que a palavra de Deus, que o Evangelho de Cristo, a forma que Cristo nos ensinou a obedecer à lei, era correta, ele passou a defender o Evangelho, se tornou um grande vaso e proclamou o Evangelho para várias localidades daquela época. Então podemos ver a amplitude do ministério de Paulo. Como diz o nosso textuário, em meu nome, vai levar o meu nome diante dos gentios. Gentios eram todas aquelas pessoas que não eram do povo de Israel. Diz também aqui, e dos reis, inclusive dos filhos de Israel. Pegando aqui ao ponto dos reis, posso incluir aqui também pessoas importantes. Nós vamos ver na lição que outras pessoas importantes também Paulo levou a palavra. Governadores, autoridades da época. Então,
A qualidade desse servo, o conhecimento e a experiência que Paulo tinha mesmo antes de se converter a Cristo, Deus já sabia. E ele vai trazer esse vaso, vai caminhar, vai o ensinar, vai fazer com que ele tenha experiência com Cristo, esse encontro, e daí ele vai se tornar um grande vaso na mão do Senhor. Inclusive para os filhos de Israel, que estavam nas mesmas condições que Paulo, no sentido de conhecer a palavra, no sentido de querer obedecer, e também muitos estavam desviados por estarem vivendo em cidades politeístas. Nós vamos ver na lição que o cenário era um cenário do Império Romano, do Império Grego, né? Cidades gregas, culturas e filosofias, outras filosofias que se misturaram a, a- aos costumes hebraicos, aos costumes do povo de Israel, fazendo com que eles desobedecessem a Deus. Então, Paulo vai ser usado também para levar a palavra aos filhos de Israel. Nossa verdade prática diz o seguinte: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Irmãos, no contexto desta lição, essas circunstâncias eram circunstâncias geográficas onde estava se vivendo, Paulo vivia, né? O Império Romano, ele construiu muitas coisas que possibilitaram as viagens de Paulo. Outra coisa que ajudou muito foi a cultura dos povos, a filosofia da época e até o próprio politeísmo, o fato das pessoas acreditarem em muitos deuses, facilitou, e por incrível que pareça, com- é, a proclamação do Evangelho. A Paulo a falar de Cristo, a Paulo falar de Deus. Nós vamos ver isso na lição. Então, independente das circunstâncias, se é a vontade de Deus para que ele leve a sua palavra a algum local, ele vai aproveitar as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins. Ele vai dar o jeito dele de levar a palavra e nos usar para levarmos. Basta estarmos na presença dele, estarmos dispostos, como Paulo ficou, a zelar pela palavra, a levar o evangelho às outras pessoas. Vamos perceber na lição que existem várias circunstâncias que, em princípio, aos nossos olhos, parecem circunstâncias ruins, mas que para serem foram aproveitadas de forma inteligente por Paulo para que ele pregasse o evangelho. Amém, irmãos? Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo de 1 a 7. Diz o seguinte: Depois, Agripa disse a Paulo: Permite-se-te que te defendas. Então, Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja, hoje, te defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Irmãos, no decorrer da lição, nós veremos que esse trecho foi retirado da Bíblia, é um trecho em que os judeus estão acusando Paulo de ser um traidor à fé
hebraica. Ele sendo fariseu, ele sendo conhecedor da palavra, ele e começou depois do encontro com Cristo, ele passa a defender a seita dos cristãos, como era chamada na época. Então, as pessoas, os fariseus, os escribas, as pessoas que valorizavam a palavra de Deus hebraica, a Torá, né, como vamos ver na lição, estavam aborrecidas com Paulo e com isso estavam julgando Paulo. E com essa conversa foi retirada da Bíblia com um exemplo aqui na nossa lição para mostrar. Ele mesmo fala, ele tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, que perante ti haja, no versículo 2, de defender a todas as coisas do que sou acusado. Então, Paulo, ele, antes do encontro com Cristo, ele era um defensor veemente da palavra de Deus, só que era da Torá. E muitos judeus hoje ainda não acreditam. Nós sabemos pela história que o povo hebreu, eles ainda estão esperando o Messias. Mas Paulo teve um encontro com o Messias. E a partir do momento que ele viu que a palavra, que o evangelho era verdadeiro, o que estava sendo pregado pelos discípulos, o que foi pregado por Cristo era verdadeiro, ele se tornou um exímio defensor do cristianismo. Só que foi tido pelos seus como traidor. Então, todas essas circunstâncias que aconteceram, Paulo se tornou perseguido, Paulo foi considerado um traidor, Paulo foi provavelmente muitas pessoas, vamos supor aqui, que se decepcionaram com ele, mas mesmo assim ele continuou com a sua missão de pregar o evangelho. Bem, irmãos, prosseguindo aqui, vamos à nossa introdução. A introdução diz o seguinte: o assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o textuário desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Bem, irmãos, apesar da introdução falar especificamente dos gentios, nós sabemos e aprenderemos que Paulo falou com reis, falou com autoridades, falou até para as pessoas do seu próprio povo. Mas ele foi levantado, nós vamos ver na lição que ele foi vocacionado, muito direcionado para os gentios, porque os apóstolos anteriores a eles, estavam pregando apenas para os hebreus. Estavam direcionando a palavra, o evangelho, apenas para os hebreus, apenas para os judeus. Estavam selecionando, mas haviam pessoas que não eram do povo hebreu que se entregaram a Jesus, se entregaram, aceitaram o evangelho, aceitaram Cristo como o único e suficiente Salvador. Só que eles não eram do povo judeu. Estavam sendo discriminados. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, e graças a Deus por isso, porque se não fosse todos esses acontecimentos, todas essas circunstâncias, talvez o Evangelho não tivesse chegado a nós e nós não estaremos aqui adorando ao Senhor, falando da palavra, aprendendo a sua palavra, se Deus não usasse Paulo, né, para que o Evangelho chegasse até nós. Ficaria limitado ao povo de Israel. Bem, irmãos, então, no ponto central da lição, temos o seguinte texto. O mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. É uma coisa intrigante, né, irmãos? Assim, no sentido de que nós estamos vendo tanta coisa acontecendo, são tantas notícias ruins, escandalosas que acontecem na televisão, né? Essa briga, às vezes, por questões de gênero, as coisas, às vezes, que acontecem, pessoas defendendo pessoas erradas, enquanto as certas estão sendo prejudicadas. Então, toda essa questão política, eu estou falando especificamente do Brasil, várias questões políticas,
pessoas brigando umas com as outras por causa de política, por causa de futebol, vários assuntos. E, e podemos perceber que o pecado, né, o comportamento das pessoas está mais libidinoso, o comportamento está mais. A disciplina entre as pessoas mudou muito. Quando eu falo de disciplina, eu falo em questão dos mais novos, das crianças respeitarem os mais velhos, da, do homem respeitar uma mulher na rua, né? As mulheres se respeitarem no sentido de suas vestes, no sentido da- da- de se prepararem para um casamento, coisas assim, irmãos, coisas simples. Mas mesmo assim a lição nos diz que no mundo de hoje é uma porta aberta para o evangelho. Nós vamos perceber isso, que existe muitas, como tema, assim, o foco em Paulo é a qualidade que ele teve na propagação do evangelho. Imagino, né, posso falar para os irmãos que essa questão da porta aberta para o evangelho é porque nós estamos vivendo numa época em que a informação ela, ela está vagando pelo mundo de forma muito rápida. Acontece alguma coisa lá no Japão, rapidamente pelas mídias, pela televisão, é anunciado aqui no Brasil. Acontece alguma coisa nos Estados Unidos, nós sabemos rapidamente pela mídia, em questões de minutos, né? Nós ficamos sabendo. Acontece algum escândalo no Brasil, o mundo e todo fica sabendo. Então, no que tange na questão da propagação do evangelho, hoje o nosso mundo, dentro da tecnologia que nós estamos, ele pode ser usado de forma inteligente, como Paulo utilizou na época, para abrir as portas para o evangelho. Bem, o nosso primeiro tópico, ele aborda o seguinte assunto: o mundo de Paulo no Império Romano. Bem, irmãos, na época em que Paulo estava, que trata a lição, o império predominante na época era o Império Romano. Nós sabemos pela, pela história do sonho de Nabucodonosor, né, daquela estátua com várias partes diferentes, que um desses reinos, que cada parte das estátuas era um reino. E um desses reinos, pelos estudos, foi o Império Romano. O Império Romano, ele, ele, ele possibilitou, nós vamos ver na lição, a propagação do Evangelho porque no seu governo, ele criou estradas, né, vias marítimas, vias terrestres, só não criou a via aérea, né, porque o avião foi inventado depois. Mas todo o governo, vamos ver aqui a Pax Romana, né, ela foi aproveitada para a propagação do Evangelho. Então, como a lição já disse que Deus aproveita a circunstância, então a circunstância de termos um governo, né, do Império Romano ser o governo da época também foi aproveitado por Deus. Então vamos ler aqui o que está escrito. 1. Entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como a sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, que era o nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Sidnus, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento, não temos data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Irmãos, Paulo não vivia. Eu não tive muito tempo para ver a parte geográfica da lição. Gosto muito de fazer isso. Mas Paulo não nasceu. Vamos dizer o seguinte: nós somos brasileiros, nascemos no Brasil, somos brasileiros. Mas acontece que na situação de Paulo, ele não nasceu especificamente no local, no país, acho que é no Israel, irmãos. Eu não vou afirmar nesse sentido. Eu sei o seguinte, que a situação dele, mesmo ele vivendo em outro local, nascido em outro local, ele era considerado judeu por ser filho de judeus, né? Ter costumes, ter sido... Ele foi circuncidado com 8 anos de idade.
ele aprendeu sobre os costumes judaicos, aprendeu sobre a Torá, se tornou fariseu, e a situação dele foi a situação da diáspora. O que é essa diáspora, irmãos? É a dispersão dos judeus no redor, no decorrer dos séculos, pelo mundo. Como o povo de Israel passava por muitas guerras, muitas perseguições, foi perseguido, foi aprisionado, foi escravizado, eles passaram a povoar outros locais no mundo, fora das suas terras. E isso fez com que essa dispersão do povo gerou consequências, gerou preconceito, gerou perseguições políticas, religiosas e étnicas, né? Isso não acontece só com o povo judeu, isso aconteceu com os chineses, aconteceu com africanos, até com portugueses. Teve uma época que os portugueses vieram para o Brasil e eles passaram por situações. Mas a diáspora, quando a gente fala de diáspora, fala quase que especificamente da situação dos judeus. Então, Paulo nasceu, né, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Sidnus, na Ásia Menor. E mesmo então, Paulo, como falei, ele era considerado judeu por ser filho de judeus e costumes. Se fosse na nossa situação atual, irmãos, vamos imaginar um casal, devido aos problemas que nós temos aqui no Brasil, vamos botar até nossa atualidade, problemas políticos, problemas econômicos, né? O casal consegue autorização para morar nos Estados Unidos. Aí o casal vai para os Estados Unidos, o marido arranja emprego, a esposa arranja emprego, e lá eles acabam tendo um filho. Esse filho vai ser americano ou vai ser brasileiro? É isso que é interessante. Esse filho ele vai ter dupla nacionalidade. Vai ser brasileiro por ter nascido de pais brasileiros, mas também vai ser americano por ter nascido em terra americana. Foi a mesma coisa com Paulo. Paulo ele tinha, se eu não me engano, ele tinha dupla nacionalidade. Ele era hebreu e também era romano. Então, irmãos, e todas essas circunstâncias também foi aproveitada pelo Senhor para que o plano de Deus pudesse ser elaborado, pudesse ser concretizado. Prosseguindo, bem, como a lição aqui diz também, entendendo a origem de Paulo, eh, ele era contemporâneo de Cristo, né? Diz aqui, talvez tenha ocorrido no ano quinto antes de Cristo. Dessa forma, quando nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos. Alguns estudiosos comentam que Cristo morreu com 33 anos, foi crucificado com 33 anos. Então, Paulo tinha aproximadamente a mesma idade que Cristo. Era contemporâneo do Senhor. Mas não temos, pela lição, não se tem assim, registros, né, certidões que pudessem dar com exatidão essas informações. Prosseguindo, diz o seguinte: 2. A geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 d.C., o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 30 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios, pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágio e enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Meus irmãos, essa parte da lição é bem clara. Nós, como foi comentado um pouco
pouco mais cedo, o Império Romano ele fez muitas obras, muitas estradas, vias para comércio, vias para transportes, tanto terrestres quanto marítimos. Ficou fácil para o povo, para as pessoas da época, fazerem viagens, né? Lógico, as viagens não são como hoje, não tinha avião, não tinha trem, não tinha. Lá era a cavalo, ou a pé, ou no lombo de alguma carroça, né? Puxada por algum animal. Enfim, mas para a época foi uma grande revolução. A comunicação entre os povos cresceu, né? A, 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 a parte científica vamos ver, a engenharia marítima, vamos dizer assim, a construção de vias marítimas, lógico, para poder um rio, um mar poder ser utilizado como vias, teria que ter navios, barcos. Então, tudo isso, toda essa circunstância da época, como a lição já mencionou, auxiliou na missão de Paulo da pregação, para espalhar o evangelho. Isso ajudou bastante, né? Como diz aqui, a malha viária abrangia em torno de 30 mil quilômetros. Então, e só 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. Então, irmãos, essa geografia da época, como diz ali o título 2, possibilitou, ajudou, contribuiu para a propagação do evangelho. Bem, no tópico 3, no item 3, temos o seguinte: Paulo chamado para os gentios. Em Atos 9, em Atos capítulo 9, mostra que, em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico, como diz em Atos capítulo 9, versículo 15. Ele soube que o seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, o irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci para isto, para por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, o nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Bem, irmãos, esse trecho da lição, ele menciona o que eu já comentei anteriormente. Paulo é chamado para os gentios, principalmente para os gentios, porque os apóstolos anteriores estavam apenas se preocupando com o povo judeu. Isso é normal, irmãos. Não precisa nem se criticar essa atitude dos irmãos, que a promessa foi para o povo judeu. E eles, pela cultura que eles já possuíam, eles queriam salvar o seu povo, queriam levar as boas novas para o seu povo. Eles ainda não imaginavam que o plano do Senhor não era só para eles, era para salvar a humanidade. Então, essa atitude dos apóstolos, a gente não vamos levar em consideração como apenas um egoísmo ou levar ser, sei lá, ser um preconceito com os outros povos, apesar que os outros povos trouxeram muitos problemas para Israel quando houve a mistura, né? Quando houve contato do povo de Israel com outros povos, trouxe problemas que os mais fracos vamos dizer, os mais influenciáveis, que não estavam muito firmes na palavra, eles acabavam adorando outros deuses, acabavam participando de rituais pagãos. Nós vamos ver na lição que isso é mencionado.
o tal do gnosticismo, né? Então, irmãos, é, essa essa atitude dos apóstolos, ela foi, vamos dizer, corrigida por Deus no momento que Deus seleciona Paulo para levar a palavra para os gentios. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Para que é, nós pudéssemos hoje estar conhecendo a palavra do Senhor. Amém? Prosseguindo, temos nossa síntese do tópico 1. Diz o seguinte: a Pax Romana, a geografia e os meios de transportes urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho. Bem, irmãos, já foi mencionado como é que o transporte, a geografia do campo e do Império contribuíram para a propagação do Evangelho. Vou só fazer um comentário a respeito da Pax Romana. A Pax Romana, ela foi um período de paz e prosperidade que aconteceu de lá por volta dos anos 27 a.C. até 180, ano 180 depois de Cristo. Tinha como objetivo reforçar o poder romano nas províncias dominadas. Esse reinado iniciou-se em 27 a.C. e sua coroação colocou fim à República Romana. Essa Pax, irmãos, ou seja, esse governo nesse período trouxe muito prosperidade para Roma. Como nós vimos, as, as vias terrestres, as vias marítimas, isso fez com que Roma se tornou um império da época, teve muitas conquistas, e para poder administrar essas outras terras, outros povos, precisava de comunicação, precisava de uma forma mais rápida de enviar e receber coisas. Poderia ser mantimentos, poderia ser informações, mandar exército, trazer exército, levar pessoas, trazer pessoas. E as pessoas que eh, fa- produziam alguma coisa, se fosse gado, seja carne, seja laticínios ou coisa parecida, é, os transportes, como melhoraram, facilitaram essa prosperidade de Roma. E isso foi chamado Pax de Roma, Pax Romana, desculpe, né? Pax Romana. Então, essa Pax Romana, como vamos dizer, como Paulo estava no império, em que era dominante da época, e ele, vamos ver em lições mais à frente, como ele tinha uma boa cultura, falava muitos idiomas, ele transitava com certa facilidade. Se fosse um local que tivesse língua grega, ele falava grego. Se fosse um local que falava é, hebraico, ele falava hebraico. Se fosse aramaico, ele falava aramaico. Se fosse latim, que era a língua romana, né? Vamos ver que tem uma língua específica aqui do grego, né? Que era o grego popular da época. Então ele era fluente e sabia ler e escrever nesses idiomas. Então tudo isso contribuiu para que a obra de Deus pudesse crescer, a palavra de Deus pudesse alcançar muitos povos. Bem, no nosso tópico 2 diz o seguinte: o mundo cultural de Paulo. Vamos falar mais especificamente aqui da cultura da época, dos povos em que Paulo conviveu. A gente vai perceber que essa lição vai nos mostrar três mundos do apóstolo Paulo: o romano, o grego e o judeu, principalmente. O apóstolo teve certa liberdade para pregnar dentro do império devido a tal da Pax Romana, né? Como falei, ele sabia falar línguas e, e sabia se comunicar e teve facilidade para viajar. Ele também se comunicou em língua predominante da época. Nós vamos ver que a lição vai falar sobre o grego koiné, que é um grego mais popular, bem como fez uso de vasta literatura do seu tempo. Paulo também era judeu. A moral judaica estava presente em algumas partes do império por meio das sinagogas. A soma de tudo isso serviu ao Espírito Santo para que a vida do apóstolo fosse usada integralmente para a causa do evangelho no mundo gentílico. Então, irmãos, nesse tópico 2, vamos
vamos presenciar esses detalhes do qual a lição menciona. Número 1. A língua mundial daqueles dias era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné. E o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e, posteriormente, foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus. Pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá, aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo: inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização. Bem, irmãos, é lógico que aqui, quando ele fala inglês, francês, espanhol, mandarim, é nossos tempos atuais. Apesar de que eu não vou afirmar, mas eu imagino que pelo menos o mandarim já existia na época, porque o povo oriental já é um povo muito antigo mesmo. Mas, falando aqui da língua mundial daqueles dias, era o grego. Então, esse grego que ele menciona é o grego koiné. Era o dialeto mais popular da época. Então, Paulo, ele era fluente nessa língua. Ele é em grego formal e no grego koiné, né? Então, irmãos, isso é como acontece no nosso país. Nós temos o português, nós falamos o português aqui no Brasil. Temos o português formal, cheio dos verbos, é, concordâncias verbais, nominais e por aí vai, cheio das regras. E temos também o nosso português, que nos comunicamos mais informal, né? Chamado informal. É lógico que temos ainda até níveis mais baixos de informalidade, né? Mas isso aí já não vamos entrar em detalhe. Mas o fato de Paulo saber falar essa língua, que era predominante naquela época, facilitou a propagação do evangelho, com que ele conversasse com as pessoas, levasse, pregasse. Então, mas se fosse necessário, ele também falaria em hebraico e aramaico. Como diz a lição, ele aprendeu tudo isso. O pai dele, ele era fariseu e levou ele para aprender sobre a Torá. Não só aprender, como diz aquela lição, aprender e conhecer em profundidade. Não era simplesmente, eu sou filho, meu pai é fariseu, sou filho de fariseu, vou acompanhar meu pai. Como acontece até com nossos próprios filhos. Os nossos filhos nos acompanham à igreja, às vezes só por acompanhar, porque não tem com quem deixar, ou porque estão crescendo ali, mas nós não disciplinamos os nossos filhos a, a conhecerem em profundo a palavra de Deus. Mas o pai de Paulo foi o contrário. Ele levou para que ele, além de ensinar, ele também deixou a um mestre, a um rabino chamado Gamaliel. Então, como diz aqui, utilizando o grego, Paulo teve a formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém. Nós vamos ver na lição em textos posteriores que o pai de Paulo quis que ele aprendesse a ponto de ser semelhante ao próprio pai, porque o pai dele era respeitado no grupo dos fariseus. Amém, irmãos? Então, isso aqui pode nos chamar a atenção. Aprendemos aqui sobre grego koiné, que é o Novo Testamento, foi escrito em grego koiné, apesar das palavras rebuscadas que temos ali, né, no Novo Testamento, mas era uma língua popular da época e daquela região. Nós aprendemos que o pai de Paulo, enfatizou que Paulo aprendesse sobre o costume judaico e conhecesse profundamente a palavra.
Então, isso nós podemos trazer como lição para dentro de casa. Ensinarmos aos nossos filhos, se a gente não tem capacidade ainda, o pouco conhecimento de nós mesmos ensinarmos, nós levamos aos mestres. Leve à igreja, leve para a escola dominical, leve para a escolinha, no caso se for criança pequena, para que possam aprender e crescer e ser um defensor veemente, zeloso da palavra de Deus ao crescer. No subitem 2 diz o seguinte: o mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitasse os deuses do Império. Em Roma, havia cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Átis, que se integravam com divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Asclépio, uma divindade de cura. Havia a divindade da Ásia Menor sob domínio do Império de- sob domínio do Império em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como Diana, Artemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminho para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Bem, irmãos, uma coisa bem interessante desse trecho da lição, primeiro, que nós aprendemos aqui, que o povo romano, o povo daquela época, politeísta. Era politeísta, ou seja, adorava vários deuses, né? Agora, como aqui, inclusive no Brasil, nós temos religiões no Brasil que adoram vários deuses, né? Religiões afro-brasileiras, religiões católicas, assim, não, sem mencionar. Temos religiões que têm vários santos, várias entidades religiosas. Agora, logo no início diz o seguinte: o Império Romano respeitava a diversidade religiosa. Isso, ele tinha, desde que respeitassem a religião deles. Então, isso é uma coisa bem interessante no sentido de que, pô, não vou respeitar a sua, que você respeita a nossa. Irmãos, sei que é importante nós levarmos a palavra de Deus para aqueles que não conhecem, para os gentios da nossa época, para aqueles que praticam religiões diferentes, fé diferente da nossa, da quais, pela nossa fé, é errado, vai levar à perdição, vai levar a pessoa a não ser salva. Pessoas que se prostram perante Marte, pessoas que fazem oferenda a deuses. Mas o que nós devemos aprender, pelo menos com o povo romano, é a questão do respeito. Temos que respeitar a religião de outras pessoas. Vamos pregar o evangelho, vamos falar do evangelho, mas vamos respeitar a religião da pessoa. Temos que dar o exemplo, temos que ser amigáveis, e não é por força nem por violência, e nem por imposição. E com isso, nós vamos conquistar a simpatia e a pessoa vai nos ouvir de forma melhor. Agora, sabe que a pessoa está errada e começa, você vai para o inferno, você não sei o que, isso aí é uma imagem que não tem boca, mas não fala, começa a ser grosseiro, aí nós podemos fechar uma porta de um coração a aceitar a palavra de Deus. Então, vamos aprender aqui nesse texto da lição que Paulo foi inteligente em usar essa característica do povo romano. Usar o costume deles a favor do reino de Deus, a favor da obra de Deus. Prosseguindo aqui, então ele fala de alguns deuses gregos, egípcios. Eu até pesquisei sobre alguns, mas não vou focar nisso aqui. Posso falar para os irmãos aqui que Dionísio é o rei da. Desculpa, era o deus das coisas libidinosas, né? Deus do vinho. Eleusis, ela era deusa, agora não me lembro bem. Agora, Osíris, Ísis, Serapis, deuses egípcios. Mas uma coisa interessante, irmãos, que muitos desses deuses, só um detalhe, muitos desses deuses eram o mesmo Deus. Só que eles tinham nomes gregos, nomes eh, romanos e às vezes era o mesmo Deus. Como acontece até aqui no Brasil.
Algumas entidades são chamadas, em algumas religiões, de nomes diferentes, mas é o mesmo Deus. Eram as mesmas entidades. Então, aqui eu não posso afirmar, mas porque eu não conheço a fundo todos eles, mas a deusa Diana aqui, por exemplo, eu acho que ela em em outra língua tinha um outro nome. E era a mesma deusa, acho que era Minerva, né? Diana e Minerva. É, deixa eu ver um outro aqui. Apolo era num e no outro. Enfim, irmãos, era. Não vou entrar nesse detalhe. Uma outra coisa que fala aqui nesse trecho da lição era sobre a diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos. Por que facilitou? Vamos imaginar que a gente vai falar com alguém que já adore vários deuses. Como é que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele conseguiu falar da palavra de Deus? Nós vamos ver ali no trecho em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 35 a 34, que está no final ali do trecho da lição. Vou ler para os irmãos rapidamente. Onde está? Diz assim, Atos capítulo 17, versículo 15 a 34. E os que acompanhavam Paulo e levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos e, todos os dias, na praça, com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos epícuros, epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes os ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma, desculpem, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. E Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de uma só vez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, e pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade semelhante ao ouro, que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus
não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouvimos outra vez. Assim, Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Bem, irmãos, li aqui rapidamente esse trecho para mostrar que Paulo utilizou de um templo que o pessoal havia erguido, de um Deus desconhecido. Eu fico, eu fico pensando o seguinte: por que alguém construiu isso? Como eles tinham vários, isso eu estou supondo, tá, irmãos? Não estou afirmando. Eu- é, é, Eles devem ter imaginado que teve algum, como na escultura da mitologia grega, na mitologia romana, até na nossa própria religião, nós sabemos que temos um ser supremo e que é criador de todas as coisas. Para nós sabemos qual é a verdade e eles também tinham essa concepção. E, e com isso, criaram o templo. E Paulo, sabendo que eles eram supersticiosos, sabendo que eles gostavam de saber das novidades, ou seja, resumindo, falando um popular, eles eram fofoqueiros, né? Alguns, é lógico, né? Não todos, mas gostavam das novidades, queriam estar por dentro das coisas. Então ele aproveitou tudo isso, toda essa circunstância para poder falar de Jesus. Acabou até que no final houve quem cresce e passasse a ouvir a palavra. Mas uma coisa também um detalhezinho que podemos pensar aqui um pouco, que coisas que por que o povo romano, aquele povo que estava naquela época, adorava tantas coisas? Quais eram as intenções, interesses? Existiam outros interesses também, irmãos. Não era apenas pela devoção, porque eram muitos deuses. Muitos deuses. Então não era apenas devoção. Uns estavam interessados. Aqueles que fabricavam imagem, quanto mais deuses tivesse, eram mais imagens que eles iam fabricar para vender. Para aqueles que gostam de festa, quanto mais deuses tivesse, é ter festa, é mais uma festa no ano. Para aqueles que organizavam as festas, vender coisas nas festas, também tinha toda. Eram várias pessoas, vários grupos com interesses diferentes. E até aqueles que eram por devoção, porque realmente queriam mais um Deus. O cara é agricultor, ele queria, pô, esse aqui é Deus da agricultura, mas é da onde? Do Egito? É da Grécia? Pô, então me interessa. O que for Deus da agricultura, eu quero comprar uma imagem. Ele queria por devoção, mas infelizmente com uma fé equivocada, não sem saber que bastava um Deus e o único Salvador para que a vida dele fosse próspera. Então, Paulo, sabendo de todos esses detalhes, sabendo das características do povo, usou de maneira inteligente, sem discutir, sem brigar, sem impor a verdade, sem ter que, não, a minha verdade é correta e a sua está errada. Não. Ele usou de forma inteligente, orientado pelo Espírito Santo para levar a palavra de Deus. Isso é um ponto interessante de nós aprendermos, porque infelizmente eu já tive conhecimento de pessoas que maltrataram outras, impondo a sua fé em detrimento da outra sem respeitar. É melhor nós darmos exemplo de vida, exemplo de conhecimento da palavra, para que chamemos a atenção de outras pessoas a quererem conhecer os benefícios do Evangelho. Bem, irmãos, então o Areópago, falando um pouco sobre mais que falar aqui, o Areópago de Atenas. O Areópago era um tribunal de justiça ou conselho que era utilizado na época. Ele prezava pela célere, pela honestidade, pela retidão e funcionava a céu aberto no outeiro de Marte, antiga Atenas, desempenhando um papel importante em política e assuntos religiosos. 3. A influência da filosofia grega.
Nesse mundo religioso, havia influência filosófica grega, essencialmente o Império Romano era politeísta e Paulo referiu-se a isso em Coríntios, 1 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo, indiscutivelmente, se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Bem, irmãos, falando aqui dessa influência filosófica grega, nessa época de Paulo, Roma era o império, mas ele predominava na questão da cultura, da língua, né, dos domínios. Mas a Grécia ela tinha a predominância da filosofia, do conhecimento. Então era muita influência em cima do povo, irmãos. O povo se misturou, era suscetível a essas coisas. E infelizmente o gnosticismo ele vem a ser um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros séculos da nossa era cristã à margem do cristianismo institucionalizado. Ele combina misticismo e especulação filosófica. E de acordo com o gnosticismo, o caminho para a libertação era através do conhecimento. Então, havia essa questão do sincretismo. O sincretismo, o que ele prega? É a fusão de diferentes cultos e doutrinas religiosas, como reinterpretação de seus elementos. É uma aceitação, é uma tolerância. Tá bom, eu sou cristão, mas eu também vou ali no outro local, vou me ajoelhar, vou ali numa igrejinha ali, me prostrar perante uma imagem, eu vou ali num centro ali, participar ali de uma festinha que me convidaram. Para mim, o que resumindo, irmãos, é como se fosse aquela assim, todo caminho leva a Deus, né? Então, se o caminho leva a Deus, é porque é bom. Então, uma hora eu estou num culto, numa hora eu estou numa missa, numa hora eu estou no centro, né? Uma hora eu estou em rituais diferentes e eu aceito tudo numa boa, porque tudo leva a Deus. Então, esse era o tal do sincretismo. E esotérico por você trata-se de coisas místicas, como horóscopo, você fazer simpatias. Ah, vou botar um galho de arruda atrás da porta porque vai me proteger. Irmãos, não precisamos de nada disso. Temos Deus e a nossa palavra, o Espírito Santo, que nos protege. Então, esse tal do sincretismo, gnosticismo, fora isso, misturado com a filosofia, em só acreditar naquilo que é provado, acreditar naquilo que só a gente pode ver através dos estudos e pesquisas, né? Deixando a fé de lado, pô, é lógico, eu só acredito que eu vou ser curado porque o médico está vindo e está me dando remédio. Mas Deus também cura. Mas, pelo gnosticismo, eu só vou realmente ser curado se o cara tiver estudado 5 anos de faculdade, tiver uma especialidade e me operar ou me receitar um remédio. Eu só vou ter isso por causa disso. Então, é, é, essa questão de, do gnosticismo prejudicou o povo de Israel. Mas Paulo, por ele ter convivido nesse mundo, ter ter o conhecimento enraizado da palavra, ter, ter acesso a muito conhecimento também, ele lutou de forma que a doutrina foi fortalecida, a doutrina sobre Deus, a doutrina sobre a fé, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a graça e a salvação. Então, esse foi a influência de Paulo,
da filosofia, do gnosticismo nesta época. A síntese do tópico 2 diz o seguinte: o grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo e, como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho. Bem, irmãos, então isso é bem óbvio no sentido de que, se a gente conhece uma língua popular que praticamente 80% da população, não estou dizendo que era o caso da época, mas mais de 50% da população fala, pelo menos um bom grupo de pessoas vão me ouvir, vão entender o que eu falo, né? Então, no caso, foi o caso de Paulo na época. Mas se ele fosse, mas como disse, Paulo ele tinha muito conhecimento, ele era muito culto, conhecia profundamente a palavra e falava vários idiomas, que contribuíram para que a missão dele de propagar o evangelho fosse muito bem executada. Bem, no nosso tópico 3 diz o seguinte: o mundo religioso de Paulo. Bem, no item 1, subitem 1, diz o seguinte: em Atos, Paulo se identifica como judeu. Nós já até comentamos sobre isso, que aqui vai falar sobre a origem e descendência de Paulo. Em Atos capítulo 22, versículo 3, Paulo declara a sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser um fariseu tanto quanto ele mesmo. Bem, irmãos, o trecho dessa lição aqui já foi mencionado algumas vezes no decorrer da aula. Paulo, quando estava lá sendo acusado, ele se declara, ele confessa, ele prova, ele diz, ele afirma que ele era judeu. Porque ele tinha pais judeus, foi natural, ele conhecia os costumes judeus, conhecia a Torá, conhecia a linguagem dos judeus, tanto que eles ficaram impressionados, ficaram espantados quando ele começa a falar com eles em hebraico. Esperavam que ele falasse com ele lá no grego koiné, na palavra do popular. E o que veio fazer? E por que eles ficaram tão impressionados? Irmãos, o cristianismo era considerado uma seita. Era considerado uma coisa, uma nova seita, uma nova moda da época, assim, para determinados locais. E os hebreus, né, que provavelmente eram os judeus, eles eram também defensor da Torá. Eles, quando Paulo está na presença e sendo acusado, eles imaginavam Paulo uma pessoa simples, uma pessoa humilde, com pouca cultura. E quando Paulo fala eloquentemente hebraico, fala das coisas eloquentemente, eles ficam impressionados. O menosprezo ao cristão, ao cristianismo, e a mensagem pregada por eles, né, por talvez acharem que se tratava de mais uma seita de pessoas incultas, pessoas humildes, pessoas que estavam buscando alguma coisa para justificar os seus erros, pessoas que vamos dizer assim, desprezíveis por eles. Isso é impressional quando chega à frente deles um homem culto, conhecedor da palavra e, e falando com muita convicção sobre o Evangelho de Cristo. Bem, isso graças também ao pai de Paulo, que foi zeloso e tinha uma grande influência em Tarso, que o criou para ser fariseu também, como ele. Irmãos, isso, mais uma vez eu menciono, isso é interessante. Nós somos pessoas que estamos ali, confiamos em Deus, aprendemos sua palavra, estamos procurando nos colocar como vasos mais preparados possíveis. O pai de Paulo, por ser zeloso pela palavra de Deus, ensinou ao filho o caminho que se deve andar. Levava à sinagoga, ensinava, colocou ele como professor, como mestre, para que ele fosse tão zeloso, ou mais, como diz ali a última frase, tanto quanto ele mesmo. Então, temos que trazer esse exemplo para a nossa casa. Falar com nossos filhos.
dar exemplo, temos que saber também, falar com nossos filhos, levar para a igreja, ensinar, dar exemplo, tá? Então, é lógico, não sou a favor de obrigações. Enquanto é criança, nós levamos por obediência. Mas quando ele for crescendo, ele for crescendo dentro do ensinamento da palavra, ele vai passar aí com as próprias pernas, defendendo também o evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Bem, no item 2 diz: Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá desde sua meninice, aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regia o santuário e Israel. Bem, irmãos, como nós já mencionamos aqui, Paulo foi criado pelos seus pais dentro da lei judaica, dentro da fé judaica. E ele sabia todos os ritos, as regras, tudo que era necessário para ser considerado um judeu, ser considerado uma pessoa obediente a Deus. E todo esse zelo, foi que até fez ele perseguir os cristãos, porque ele achava que os cristãos estavam ofendendo a palavra de Deus que ele tanto defendia e acreditava. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, diz assim: E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, nesse versículo, mostra que ele aprendeu com os pais e era zeloso com aquilo que os pais o ensinaram. Então, às vezes, algumas pessoas falam que Paulo era uma pessoa má, no sentido que ele perseguia os cristãos, mas ele não era, ele estava defendendo o que ele acreditava. Infelizmente, nós temos esse tipo de falha. Há pessoas que matam, que prendem, que ofendem, que batem por questões religiosas. Nós temos que pregar o amor que Cristo nos ensinou. Ele não levava ninguém por força nem por violência. Ele, na sua mansidão, ele falava da palavra de Deus e ensinava. Mas eu não imagino Cristo perseguindo alguém por causa da palavra. Não consigo imaginar. Ele não imagino Cristo pedindo cartas para poder perseguir um povo e trazer para a prisão, como Paulo fez. Então, é, é, essa questão do zelo excessivo de Paulo para defender a palavra acabou fazendo com que ele tivesse essas atitudes. Mas ele, pela sua experiência, acabou se tornando um vaso. Deus o usou como vaso para reverter essa situação e acabou com que ele também posteriormente se tornou uma pessoa perseguida, uma pessoa que queriam capturá-lo e sofreu tanto ou mais que os cristãos que ele perseguiu. Sentiu na pele, literalmente, o que ele fazia. 3. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada, apenas ao povo judeu. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas romana e grega que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico.
Ele plantou igrejas na Galácia, Acaia e Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Areópago em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi um palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde ele passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Bem, irmãos, nós percebemos aqui mais uma vez que a, a, as características de Paulo foram muito utilizadas, foram muito proveitosas para o plano de Deus. O fato dele falar várias línguas, ser conhecedor profundo da palavra, ser, ser zeloso, e tudo isso o ajudou a se tornar um vaso nas mãos do Senhor e a obra de Deus crescer, o reino do Senhor crescer. Lógico, é, há pessoas que não têm essas características que são usadas por Deus, sim. Tem pessoas muito humildes, com pouco conhecimento secular, né? Que não estudaram assim numa faculdade, ou não fizeram nem o segundo grau, mas mal sabem ler e escrever. Mas são vasos preciosos na mão do Senhor, porque a experiência da vida dela, a, a, a- as coisas que ela fez na vida, a qualificaram para uma determinada missão para Deus, uma determinada obra de Deus. Todos nós somos aproveitáveis, irmãos. Todos nós, desde que nos colocamos à disposição do Senhor, Ele vai te usar para algum propósito. Mas isso não impede nós nos aperfeiçoarmos, de estudarmos, de buscarmos, de aprendermos a ter mais cultura, tanto cultura secular quanto o conhecimento bíblico, que Deus vai nos usar para falar com muitas pessoas. É lógico, uma pessoa bem humilde, com um palavreado rebuscado, ela pode pregar para um médico, ela pode pregar para um advogado, ela pode pregar para um engenheiro? Pode, pode. Porque a obra é de Deus, o Espírito Santo, Deus, no momento que ele quiser, pode até a mula falou com Balaão. Então, é, Deus vai usar conforme ele quer. Mas nós precisamos aprimorar para que podemos alcançar mais pessoas, para que nós possamos estar mais aptos a mais obras do Senhor. Se eu falo, vamos imaginar, se eu falo inglês, falo mandarim, falo espanhol e falo alemão, pô, são 4 países, quatro povos que eu posso atingir, né? Mas é lógico, se Deus quiser, se eu for para a Alemanha sem falar palavra nenhuma em alemão, Deus quiser salvar alguém, alguém vai entender o que eu falo ali? Vai, porque não houve o Pentecostes. Isso vai ser de acordo com a fé, de acordo com a vontade, de acordo com o plano de Deus. Mas temos que estar nos aperfeiçoando constantemente. Bem, então, como diz aqui, o mundo missionário dos apóstolos restringia a uma visão inicialmente limitada, não apenas o povo judeu, né? O item 3, o mundo, o palco e mensagem. O mundo missionário dos apóstolos restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Mencionei isso mais cedo, que os apóstolos estavam muito voltados para apenas para o povo judeu. Mas o plano de Deus era atingir a humanidade. Ele queria salvar a humanidade. Mas o, os apóstolos estavam se limitando apenas aos judeus. Então foi necessário que Paulo, dentro de suas características, pudesse ser trazido para a presença de Cristo, ter tido essa experiência, se converter e passar um veemente defensor da palavra e propagador do evangelho. Então isso fez com que Paulo fosse muito usado, alcançasse muitos povos, alcançasse muitas nações e a palavra de Deus pudesse ser propagada.
Um comentário que poderíamos fazer também a respeito desse trecho da lição é trazendo um pouco para os nossos dias. Paulo, ele aproveitou, vamos dizer, a tecnologia da época, a prosperidade de Roma, a Pax Romana, o fato de ter várias vias, várias estradas, várias vias marítimas e terrestres, né? O conhecimento que ele tinha da linguagem, ele aproveitou para poder fazer a obra de Deus, de forma inteligente, inclusive. Como que, para os nossos dias atuais, já que a palavra de Deus, lá na, no início, falou que atualmente o mundo é uma porta aberta para o Evangelho. Será que a gente está usando os nossos recursos de forma inteligente? Hoje, nós podemos falar com pessoas que não têm nem perto de nós, pessoas que estão do outro lado do mundo, através da internet, através de uma live, através fazer um vídeo, fazer uma mensagem e mandar, espalhar. Nós podemos é, falar com pessoas de outras línguas sem saber a língua da pessoa. Hoje temos vários tradutores, você fala, o aplicativo traduz e manda para a pessoa. Então a questão da limitação até da linguagem, isso foi uma barreira que foi ultrapassada. Você pega, quer falar com alguém, você fala, você grava o que falou, o aplicativo converte e você manda para outra pessoa na língua da pessoa e vice-versa, fica nessa conversa. Agora vamos imaginar, irmãos, Paulo com a mesma capacidade que ele tinha, com a mesma vontade que ele tinha no mundo de hoje. Será que ele iria usar o WhatsApp para alguma coisa? Para pregar o evangelho? Provavelmente. Será que ele ia usar o avião? O metrô? De repente ele ia até criar um memorado local com internet e ia começar a pregar o evangelho através da mídia. Pô, se ele, nas condições que tinha, fez todo esse trabalho, imagine ele estando com mais facilidades e ferramentas. Tem um trecho na Bíblia que nós conhecemos bem, já ouvimos, que por se multiplicar a ciência, né, a tecnologia, muitos iriam se desviar. Pô, mas a tecnologia pode ser utilizada de forma benéfica para o reino. Então, nós não devemos ter esse medo, preocupação. Temos que utilizar o que temos de forma inteligente. Como Paulo fez de forma inteligente lá com os atenienses. Foi lá que chegou lá, viu o templo, viu a característica do povo. Pô, podemos aproveitar da mesma maneira. A síntese do tópico 3 diz o seguinte: o apóstolo Paulo se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Bem, isso já mencionamos várias vezes que os pais fizeram questão de criar o filho dentro da fé, de forma que ele conhecia bem os costumes, conhecia bem a palavra, e de forma tudo isso foi aproveitado pelo Senhor para a obra. Bem, vamos para a nossa conclusão que diz o seguinte: a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe deu. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o evangelho de Cristo. Dentro da conclusão, irmãos, vamos repetir aqui. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida o tornou capaz de enfrentar os oponentes do evangelho com ousadia e ciência. Então, irmãos, é importante nós aprendermos, termos mais cultura e conhecimento, tanto conhecimento e cultura secular, quanto conhecimento e cultura dentro da palavra de Deus. Que assim vamos estar mais preparados, ser mais usados pelo Senhor para levar o evangelho às pessoas. Como falei, uma pessoa humilde, com dificuldade de falar, consegue pregar para um médico? Sim, consegue. Eu creio que Deus possa dar poder e eloquência a essa pessoa suficiente. Não basta muitas palavras, basta a palavra certa, a palavra fiel e verdadeira. E
E o principal, a intercessão do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, porque a salvação não vem de nós. A nossa missão é lançar a palavra. A do Espírito Santo é convencer os ouvintes da palavra que foi pregada. Então, irmãos, mas isso não impede de nós nos aprimorarmos, conhecermos para nós mesmos, porque o conhecimento gera a convicção, como o próprio Paulo tinha convicção, diz aqui o trecho. Então, você vai conhecer, vai se envolver emocionalmente com a palavra de Deus, se envolver com o reino. Então, vamos buscar cada vez mais a palavra, buscar cada vez mais o conhecimento, para que nós possamos cada vez mais termos argumentos verdadeiros para, para pregar o Evangelho. Bem, irmãos, estamos no fim da lição, terminamos a lição de hoje. Desejo que tudo que foi aprendido possa ficar guardado em vossos corações e que seja proveitosa para nossas vidas, fortificando nossas práticas cristãs, em prol da proclamação do Evangelho, né, em prol da obra de Deus, em prol do crescimento do reino de Deus e o nosso crescimento espiritual também. Fiquem na paz do Senhor e que Deus os abençoe.